Vamos meditar de maneira muito breve, muito simples, sobre este mistério do amor de Deus que nós chamamos de misericórdia e que, na experiência espiritual de Santa Faustina, foi expressa nessa imagem de um coração que irradia dois tipos de luz, uma luz vermelha que remete ao sangue, uma luz azul que remete à água. Então, na verdade, é apenas uma experiência bíblica, né? Daquilo que nós vemos em João 19, que João, Maria Madalena estavam lá ao pé da cruz, e um soldado traspassou-lhe o lado com uma lança, de onde saiu sangue e água, e João insiste, é verdade, quem viu dá testemunho, olharão para aquele que traspassaram, e nós sabemos como isso era importante para o nosso fundador, Padre Deon. Nossa congregação nasce da contemplação do lado aberto. Agora, essa cena de horror se transforma em cena de amor, e Santa Faustina faz essa experiência da divina misericórdia e proclama com essa frase que todos os dias, milhões de vezes, é repetida em todos os lugares do mundo: Jesus, eu confio em vós. E aqui, na minha meditação, comecei a perceber que o Evangelho de hoje tem esses dois polos, como no mundo da internet, da informática, a gente diz, tem uma interface, não é? Ou uma interface. De um lado, a fé. A gente vê que Tomé faltou na missa naquele dia e não fez a experiência, depois duvidou. Então temos ali toda uma realidade de fé também. A primeira leitura, os primeiros cristãos eram um só coração, uma só alma, tinham uma mesma fé. A segunda leitura fala também da fé que nos dá a vitória em Cristo, e o Evangelho insiste na experiência de fé. De outro lado, a misericórdia de Deus. Então, a misericórdia é a abertura de Deus que nos ama, e a fé é a abertura do nosso lado, que recebemos o amor de Deus. E se nós passearmos pela Sagrada Escritura, vamos encontrar esta relação de amor, desde a revelação do nome de Deus a Moisés. Deus não é apenas um Espírito perfeitíssimo de luz em cima de uma nuvem que fica olhando para a gente, feito aquele olho que a gente vê em algumas igrejas, né? Aquele olho que ele está de olho. Não é apenas um Deus justo, é um Deus misericordioso, ou seja, que nos dá colo. Deus clemente e misericordioso. Esse é o Deus revelado a Abraão, Isaac, Jacó. Esse é o Deus que na plenitude dos tempos nos foi revelado na face de Cristo. Jesus nos revela a face misericordiosa do Pai. E aqui tem uma coisa interessante, porque essa misericórdia não é abstrata, não é feita de um código de princípios teológicos, dogmáticos, e nem mesmo artigos de fé. É uma fé do toque, é uma misericórdia do toque, é uma misericórdia do afeto, da ternura, é uma misericórdia que pode ser traduzida como coração. Então, nós somos sacerdotes religiosos do Sagrado Coração de Jesus. É uma experiência muito eloquente, antes de Santa Faustina, já para São João Eudes, Santa Margarida Maria, né? E toda a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, já no Antigo Testamento, né, que em Ezequiel diz: arrancarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Então, a espiritualidade da Divina Misericórdia é apenas mais uma releitura de luz dessa espiritualidade que nós radicamos na cruz. Não é que Ezequiel coloca: lavarei com o meu espírito as vossas imundícies. Então temos aí a reparação, a restauração. E a misericórdia de Deus pode significar muitas coisas. No Antigo Testamento há muitas palavras, né? Resed, remédio, rahamim, né? O Padre Zezinho tem uma canção que eu acho que ele nunca acabou, só fez um pedacinho, num Ré maior, Ramon, aí, que falei que não ia cantar, mas essa é a música incompleta, nem sei se, acho que não tem gravação isso aqui, Padre Zezinho. Rahamim, Deus tem um colo para mim. Rahamim, Deus tem um colo para mim. Entranhas, misericórdia, útero, não é? Várias traduções possíveis.
E aí os teólogos, os biblistas vão juntando todos esses retalhos, né, Padre Cláudio? E no final, chega lá no Evangelho de Lucas e avança para o Evangelho da Misericórdia, até em Lucas 15, as parábolas da misericórdia, que o céu fica contente quando, assim, mais do que uma mulher que perdeu uma moeda e depois encontra, um pai que perdeu um filho e depois encontra, ou seja, misericórdia também é perdão, também é encontro, é transbordamento interior de Deus na forma de Espírito. Vejam como o Evangelho de hoje, na genialidade de João, agora não de Lucas, porque hoje é o João, não é? Tem toda um conjunto de metáforas, né, pascais, para dizer para nós o que é a misericórdia e para nós fazermos essa experiência da misericórdia. Uma das interessantes é que ele atravessa a porta. Estando fechadas as portas do lugar onde eles estavam, ele entrou. Jesus pode atravessar portas, né? Pode atravessar paredes. A misericórdia de Deus pode chegar. Agora eu falo para quem está lá na sua casa acompanhando, diz, não, eu queria tanto estar na igreja, né? Queria tanto estar lá no templo, queria tanto, mas aí já não pode, as igrejas estão fechadas. Jesus pode atravessar essas portas. Nós não podemos imaginar que uma igreja fechada seja limite para Deus, porque as portas fechadas naquele dia não foram limites para Jesus chegar. A misericórdia de Deus pode chegar para além dos limites humanos, e nós acreditamos num Cristo que atravessa as portas fechadas daquele lockdown pascal. Era um lockdown, estavam lá em isolamento social, sem vírus, mas estavam lá. Agora, não pode passar por um coração fechado. Tomé não estava lá, não pode passar por uma ausência, ele faltou na celebração, ele não estava na comunidade, aí não dá. Então tem gente que reclama que as igrejas estão fechadas, mas quando estava aberta não ia na missa, não ia na igreja, agora fica reclamando nas redes sociais, mas e aí abre a igreja, a pessoa não vai, não é? Está que nem aquele jovem que disse para mim que gostaria que as missas fossem em latim. Eu perguntei, você vai na missa? Ele disse, não. Eu não gosto do padre da minha paróquia, ele é moderno demais. Quer dizer, mas então pelo menos vá em português, latim, grego, árabe, né? Vá na missa, para encontrar aquele que atravessa as portas, e Tomé quer uma prova. Só se eu tocar no seu lado aberto, só se eu tocar na sua cicatriz da mão, dos pregos. Que tem outra coisa, hein? Interessante. As marcas da paixão permanecem após a ressurreição. Vejam, nós somos uma religião, o cristianismo, que acredita que as marcas da história têm cidadania no céu. Tudo o que nós fizermos aqui terá memória no céu. Nossos afetos, nossos encontros, nossos desencontros, nossos pecados, nossos acertos, as nossas cicatrizes, porque nós cremos na ressurreição da carne, na eternização do tempo e da história. Aquilo que temos aqui será eterno no céu, glorificado. Inclusive, é curioso que o ressuscitado come, né? Eu não exageraria, como eu vi um sacerdote falar que no céu tem mesa com refeição, prato, talheres, né? Eu vi falando como é que é a comida do céu, né? O restaurante do céu. Não, eu não exageraria, mas uma coisa é certa, se nós cremos na ressurreição da carne, as obras de misericórdia não são puramente espirituais, são bem corporais. E então, nós temos obras de misericórdia. Mateus é o evangelho que já anuncia que o nome de Jesus é Deus conosco, lá no início. E termina dizendo, estarei convosco todos os dias, lá no final. A antífona inicial e a antífona final de Mateus é presença. Quem é misericórdia se faz presente. Agora, bem no meio, Mateus 25, a presença se faz nos pobres, nos aflitos, nos sedentos, naqueles que estão presos. E aí vem as obras de misericórdia corporais. Eu até anotei aqui, porque às vezes a gente esquece que a nossa fé é abertura à misericórdia de Deus, mas também uma abertura a ser misericordiosos com o irmão. Sede misericordiosos para alcançar a misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, em 2015,
2016, o Papa Francisco convocou o Ano da Misericórdia. Lembram? Ele até abriu com um livro chamado Nome de Deus é Misericórdia. E escreveu uma belíssima bula, né? Misericórdia vultus, né? O rosto da misericórdia. Depois, ele termina também com um documento sobre a misericórdia. E nós passamos um ano refletindo sobre misericórdia, e uma delas foi as obras de misericórdia. E muita gente conhece as obras de misericórdia corporais: alimentar, saciar, vestir, abrigar, libertar, inclusive sepultar os mortos, uma coisa que agora na pandemia é dramática, né? A pandemia nos dá uma oportunidade tremenda, porque há fome, há sede, há falta de abrigo, né? Há muitas carências, inclusive a dificuldade de um enterro digno. Lembrar que isso não é apenas uma obra sanitária, mas é também uma obra de misericórdia prevista no ensinamento de Jesus. Mas há também as obras de misericórdia espiritual, ou obras de misericórdia espirituais, como você quiser. Quer ensinar. Então aqui é uma casa do ensino, né? Hoje eu continuo preparando as aulas de amanhã, e quando eu penso, não é apenas uma atitude mecânica de um professor que amanhã e terça-feira teremos os alunos, mesmo à distância, discutindo determinados temas de liturgia, de doutrina social da igreja, etc. Não, é também uma obra de misericórdia. E é maravilhoso quando você vê que aquele aluno se dá conta: puxa vida, não tinha me dado conta disso, vou lá estudar um pouco mais. É o milagre do conhecimento, é uma obra de misericórdia. Depois o aconselhamento, aconselhar as pessoas que estão desnorteadas, consolar os aflitos. Quantos de nós aqui vivemos essa obra de misericórdia de consolar os aflitos, hoje até com nossos familiares? Veja o Bruneto, não é? Que hoje sofre com sua família perda. O Zé, né, perdeu o seu tio, não é? Agora essa semana. E aqui nós poderíamos continuar falando de muitos que perderam familiares, e quem está nos acompanhando e está no hospital e aí você recebe aquele telefonema da família e você precisa consolar. Você diz: Senhor, faz de mim um instrumento da vossa misericórdia, para que eu saiba consolar os aflitos e confortar os tristes, pessoas abatidas, dar aquela força que vem do alto, perdoar. Interessante que uma das expressões da misericórdia é o perdão, aparece hoje, né? Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Uma pessoa me disse assim: padre, no domingo da misericórdia, a igreja prevê a indulgência plenária, que é uma pomada espiritual sobre as nossas penas temporais, que eu não vou explicar aqui o que significa, mas o povo gosta de saber que existe isso. Mas uma das exigências é a confissão. Mas o padre não está atendendo confissão na minha paróquia. Como é que eu faço para ter o perdão dos meus pecados? Um ato de contrição perfeita. Entendeu? O que é um ato de contrição perfeita? A pessoa está firmemente, isso é a doutrina da igreja, que eu vou falar que não é opinião pessoal. A pessoa está firmemente arrependida de seus pecados, mas não tem a possibilidade de acesso ao sacramento da misericórdia, que é o sacramento da confissão. Ela está arrependida, ela faz um ato de contrição perfeita e Deus perdoa. Mas nesse ato de contrição perfeita, para ser perfeito, ela tem que fazer o propósito de se confessar na primeira oportunidade que for possível. Talvez não seja possível. Talvez ela morra antes e Deus reconhece aquele perdão de todos os pecados dessa pessoa. Mas uma vez que passou a pandemia, deu um declínio. Tivemos uma ótima notícia aqui na cidade de Serrana, onde foi aplicada experimentalmente a vacina para toda a população. Ontem terminou a vacinação, já diminuiu a hospitalização de casos graves em 75%. É uma notícia boa, das poucas que nós temos aí, uma notícia boa. Vamos supor, lá a igreja abriu e o padre está atendendo confissão, né? Então essa pessoa que fez o ato de contrição perfeito vai procurar o sacerdote e vai se confessar. Essa é a doutrina da igreja. Então a misericórdia se expressa também no sacramento da confissão. Os sacramentos do perdão também a unção dos enfermos, e o sacramento da Eucaristia também é um sacramento para o perdão dos pecados.
Até a caridade perdoa uma multidão de pecados. Depois, suportar as pessoas, ser um suporte para as pessoas, não significa simplesmente aguentar os chatos. Tem gente que pensa que aquela frase de São Paulo é suportar as pessoas, seria simplesmente, eu tenho que suportar fulano aqui na comunidade, porque a gente está... Vocês imaginam o que significa 50 rapazes, jovens e tal, inclusive eu e o padre Mário Marcelo, ele mais velho do que eu, não é? Jovens, todos jovens aqui, tendo que nos suportar, vivendo 24 horas por dia, não é? Às vezes dá arranca-rabo, aí uma das obras de misericórdia espiritual é suportar, então eu vou suportar. Não, é ser um suporte. Aconteceu um problema com o seu computador, celular, você liga para quem? Você procura logo o número do telefone do suporte. Então, ser um suporte para o outro, inclusive espiritual. E aí vem a seguinte, que é rezar pelos vivos e pelos mortos. Rezar pelas pessoas, interceder uns pelos outros. Temos inclusive o terço da misericórdia, que se reza todo dia às 3 horas, né, que termina: Jesus, eu confio em vós. Reze pelas pessoas, inclua o nome das pessoas no seu santo terço. E depois nós vemos no Evangelho que Tomé aparece, faz a experiência de colocar a mão e faz um ato de fé: meu Senhor e meu Deus. Então a fé é em nós a abertura para a misericórdia. Mas atenção, a fé pode ser, e aqui eu falo para colegas estudantes de teologia, pode ser uma fides qua ou uma fides que, não é? E é diferente, porque tem gente que acha que a fé é uma coletânea de artigos de fé. É só a fé em que eu creio que o Pai é Pai, que Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Isso tudo é fé. É a fé em que você crê. Mas a fé não é apenas a fé em que, porque pode se transformar em crença e até em objeto de disputa, e tem gente que mata pela fé, mata a reputação. Eu vejo muita gente na internet criticando um herege sem caridade, peca pela caridade para defender a fé, ou seja, abre a porta do inferno, né, e inferniza a vida dos outros também, né? São esses diabos de plantão, né? Então não é apenas a fé em que, é a fé em quem, e aí vem a adesão de fé à pessoa de Jesus. Esta diferença é muito importante. Muito bem, quando João Paulo, já indo para os nossos finalmente, quando João Paulo II, que instituiu o dia da misericórdia, a festa da misericórdia, no segundo domingo de Páscoa, que já é um domingo liturgicamente voltado para a misericórdia, não é que ele inventou. Vocês viram, a oração da coleta não é nova, porque João Paulo II instituiu. Ele tomou essa realidade, esse mistério da misericórdia e consagrou, só deu o nome como Domingo da Misericórdia. Em 1980 ele lança esta encíclica da misericórdia, Dives in Misericórdia, Deus é rico em misericórdia. Curiosamente, também no 3º ano do seu pontificado, o Papa Francisco, pela bula Misericordia Vultus, ele convoca o ano da misericórdia. Vamos só lembrar uma frase do início dessa bula: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Só isso. E quando terminou o ano da misericórdia, em 2016, então o Papa Francisco publicou a carta apostólica, que eu trouxe aqui um parágrafo para encerrar essa meditação. Misericórdia et misera. E eu acho que esse texto aqui seria o suficiente para uma homilia. Ele, que tem como lema do seu pontificado, que já era o lema do seu episcopado, miserando atque ligendo, que é uma homilia de São Beda, interpretando o olhar de Jesus diante de Levi, na coletoria dos impostos, e ele olha com misericórdia, e ele transforma um substantivo em verbo, né? Miserando, misericordiando, esse verbo não existe, mas ele inventa, né? São Beda e Francisco retoma esse verbo, e diz assim: misericordiando ele me escolheu. Agora imagine, o olhar de misericórdia de
Jesus para aquela pecadora arrependida, que imaginava que viria uma pedra, mas veio um olhar de misericórdia. Como diz Santo Agostinho, retomado aqui pelo Papa no início da Misericórdia et Misera, Santo Agostinho diz: se encontram a mísera e a misericórdia, dois olhares que se cruzam, e a misericórdia se encontra com a miséria. Então diz o Papa Francisco, encerrando o ano da misericórdia, no número 21, que também encerra a sua carta apostólica: este é o tempo da misericórdia. Cada dia da nossa caminhada é marcado pela presença de Deus, que guia os nossos passos com a força da graça que o Espírito infunde no coração para o plasmar e torná-lo capaz de amar. É tempo de misericórdia para todos e para cada um, para que ninguém possa pensar que é alheio à proximidade de Deus, à sua força e à sua ternura. É tempo de misericórdia para quantos se sentem fracos e indefesos, afastados e sozinhos, possam individuar a presença dos irmãos e irmãs que os sustentam nas suas necessidades. É o tempo da misericórdia, para que os pobres sintam pousado sobre si o olhar respeitoso, mais atento, daqueles que, vencida a indiferença, descobrem o essencial da vida. É o tempo da misericórdia, para que cada pecador não se canse de pedir perdão e sentir a mão do Pai, que sempre acolhe e abraça.